Olá a todos, eu sou Kaique Grossman, especialista de ativos imobiliários na XP. Estou aqui para apresentar o painel Oportunidades em Investimento Imobiliário, Quebrando Barreiras em Real Estate fora do Brasil. Para esse tema aqui hoje, a gente tem Carlos Vaz, CEO da Conte, Ricardo Almendra, CEO da RBR Asset e Marcelo Fedak, CEO da Blue Macau. Obrigado pela presença de vocês. Vou começar aqui com o primeiro tópico. Carlos, você poderia contar para a gente um pouquinho sobre o tema multifamily no Sunbelt americano? Claro, Kaique, com o maior prazer, né? Eu acho que qualquer tese de investimento é muito importante seguir duas tendências: crescimento populacional de um lado e do outro a criação de emprego. Então, quando você olha assim o Sunbelt americano, que de uma forma simples você está falando ali de Arizona e toda essa parte do sul ali dos Estados Unidos, até chegar a Carolina do Sul e a Carolina do Norte, essa carinha sorrindo ali, não vou pôr a Califórnia nesse meio, você está falando ali de uma economia de 6,5 trilhões, o que se for juntos ali, você está falando a terceira maior economia do mundo. Então, essa migração que você vê de companhia de pessoas nessa região, você fala o Sunbelt americano, tem atraído muitas companhias, empregos, as medidas políticas são muito favoráveis, medidas assim que você vai olhar de crescimento populacional, não apenas nos próximos 10, 20 ou 30 anos, são extremamente favoráveis. Então, isso, de uma forma bem simples, é o Sunbelt americano. Acho que se puder explanar também para a gente um pouquinho da tese de multifamily e como vocês aí da Conte trabalham com ela. Não, claro, com o maior prazer. Quando você olhar assim a Conte, nós somos uma gestora americana, estamos aí com mais de 13 anos, 300 pessoas. Então, assim, sempre estamos muito desenvolvidos com o nosso escritório. Nosso headquarters ele é em Dallas, temos um escritório em Miami e aqui em São Paulo. Estamos aí com um pouco mais de 1,2 bilhões de dólares em UM. Quando você olha essa tese de multifamily, do nosso ponto de vista, é você ir atrás de que nós chamamos de affordable living. Onde o problema número 1 em termos de moradia no setor mundial hoje, o que é? Moradia acessível. Seja aqui no Brasil, seja lá nos Estados Unidos, moradia acessível é esse problema número 1. Então, do nosso ponto de multifamily, nós vamos muito atrás do seu value added, ou seja, propriedades mais antigas, você tem que fazer uma reforma maior. Propriedades, você fala Core and Core Plus, propriedades um pouco mais novas, que você tem que fazer uma reforma um pouco menor. E até com a tese nossa do quarto fundo agora, estamos até entrando na parte de development, mas é um development mais específico, em regiões que você vê um crescimento, que você pode dar um yield maior para o investidor. Então, de uma certa forma, a nossa tese são propriedades residenciais nos Estados Unidos, para você ir atrás de mais ou menos 70% ou mais da população. Claro que você tem essa migração de pessoas tentando comprar casa, mas o valor de casa hoje está ficando quase inatingível lá nos Estados Unidos. Novamente, não é um problema nos Estados Unidos, aqui no Brasil você está vendo isso mesmo. Para nós lá nos Estados Unidos, só madeira esse ano aumentou em 83%. Então, o valor daquela casa de entrada, aquela pessoa ali que seja, vamos supor, você é um gerente de uma farmácia tentando comprar uma casa, você não está tendo mais condições. Então, você tem uma grande parte da população sendo forçada a alugar. E também com isso, você vê um aluguel crescendo. Se você olha essa região do São Bento, por exemplo, só nesse mês de julho, de acordo com um relatório que saiu ontem, você teve um aumento de aluguel médio de mais de 10,3%. Então, você vê uma demanda muito forte, né? No nosso portfólio hoje, você tem uma ocupação média de 96%. Então, propriedades residenciais na região do São Bento, muito focalizada nesse affordable living. Legal. E acho que também se puder trazer um pouco já de mercado, de quantas unidades vocês têm, mais ou menos aluguel, falar um pouquinho da dinâmica do multifamily. A dinâmica do multifamily ela é bem interessante, né? Porque primeiramente, é um produto que existe lá nos Estados Unidos por mais de 100 anos. Você não está fazendo nada novo, nada. Então, você vê, assim, até mesmo uma dessas teses assim, sendo criadas aqui no Brasil, na América Latina, propriedades mais para alugar, assim, de longo prazo. Para nós, né, aluguel tipicamente é de 1 ano. O aluguel sempre vai ser ajustado com o mercado. Não é que você tenha assim, uma região que vai falar que você tem um rent control, que é uma coisa muito importante para nós. Você tem seu aluguel, venceu-se 1 ano, o mercado que vai estar te dizendo como vai estar comportando. Nosso portfólio hoje é um pouco mais de 9 mil apartamentos. Temos aí um pouco mais de 22 mil inquilinos. Vendemos algumas propriedades, vendemos aí quase 3 mil apartamentos.
Como que eu disse, a companhia são mais de 300 pessoas, somos verticalizados. Ou seja, o lado operacional, dia a dia, ele é feito por nós. O lado financeiro também ele é feito por nós. De A a Z, a Conte está envolvida, né? Então, a companhia. Nessa área, assim, toda nessa área assim, de residencial, é importantíssimo você estar nessa parte do dia a dia, porque muitas vezes o que está acontecendo com aquele inquilino, como que você está fazendo ali para dar o suporte para o seu inquilino e também para aquela equipe que está ali. Nesse momento da pandemia, tivemos que fazer muita coisa, principalmente para dar o apoio à equipe, né? Para o pessoal ver que tem suporte, ver uma coisa que está junto com eles ali. A demanda que você vê disso era muito favorável. Uma coisa interessante que antes da pandemia, nos Estados Unidos, você tinha aí uma demanda de 4,6 milhões de apartamentos. Você não tinha apartamentos suficientes. Você olha no mercado saudável, que tem um impacto na nossa economia, o mercado saudável, você tem 6 meses de reservas de casas no mercado. Hoje, a reserva na grande Dallas, a reserva de casas está menos de 3 semanas. Então, você não está tendo, cara, você está tendo uma coisa muito forte, pessoas vindo nessa área de aluguel, e também o aluguel, que é interessante, o aluguel em si está se tornando uma decisão permanente de moradia. Não é uma coisa assim que no passado a pessoa, eu vou alugar, daqui a pouco eu vou comprar minha casa. É assim, eu vou alugar porque eu não tenho condições de comprar minha casa, eu não quero comprar minha casa. Hoje eu estou morando aqui em São Paulo, mas amanhã talvez eu vou para Belo Horizonte, talvez eu vou para fora. Eu quero ter essa mobilidade. Então você tem um lado assim, tendências sociais, mobilidade e tudo mais. Do outro lado, você tem tendências econômicas. Você vê assim, a geração lá nos Estados Unidos já tem uma dívida estudantil de quase 1,7 trilhão, não 1,7 bilhão. Então assim, você está devendo demais. Então tem uma dívida, uma coisa muito grande. Você tem pessoas assim com aquela dívida do cartão de crédito, a dívida de carros. Então o aluguel em si está se tornando cada vez mais aceitável. É uma coisa que sempre estamos trabalhando com os nossos inquilinos, né? Mas ao mesmo tempo é muito importante nesse caso, Kaique, você saber onde está comprando, em propriedades em áreas boas, você não quer comprar em áreas ruins, ao mesmo tempo você não quer uma coisa muito de luxo, né? Então isso tem sido a nossa tese. E você acha que com a pandemia, essa tese de multifamily, ela teve um impacto positivo? As pessoas ficando em casa, eu imagino que tem um impacto grande nessa tese. Teve um impacto grande. Eu acho assim, tem que olhar de duas maneiras. Primeiramente, o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi a primeira vez na história do país, você vê o governo federal intervindo com essa parte de não fazer despejo. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Então, assim, isso passou por um tempo, passou aí por quase 4 meses, eles estenderam agora, então, mas mesmo assim está recebendo um pouco desse aluguel. A tendência agora, o que aconteceu? Mais pessoas ficarem em casa, mais pessoas falar assim, eu não preciso do meu trabalho. São mais pessoas que tentaram comprar casa, que não tiveram condições de comprar casa e está voltando. Então, assim, ou pessoas, nós vimos também, pessoas que compraram casa, que eram um pouco mais retirada, e se arrependeram. Tem uma tendência agora nos Estados Unidos, estão falando das casas bumerangues. O que é? A pessoa comprou uma casa quase 1 hora de distância, aí falou, aqui vai ser perfeito, mas começou, calma aí, eu não tenho aquela farmácia próxima, não tenho meu restaurante próximo, não tenho supermercado próximo, agora tem uma parte da população voltando. Então, assim, essa pandemia ajudou você, de uma certa forma, você ter uma ocupação mais alta, ao ponto de vista que hoje, se eu posso falar, a minha preocupação é você ter uma ocupação média de mais de 98% nos próximos 3 meses. Do nosso ponto de vista, passou de 97%, seu aluguel está muito barato, né? Então você tem que subir esse aluguel. Não, muito legal, acho que deu para a gente ter um belo panorama aqui do cenário de multifamily. Obrigado, Carlos. Vou passar aqui para o próximo tópico. Almendra, vocês que têm a experiência no mercado de REIT americano, será que você consegue dar um panorama desse mercado para a gente? Consigo. Prazer estar aqui com vocês, Kaique. Muito legal. Sempre para a gente uma oportunidade de explicar o que a gente faz e estar próximo dos investidores, né? Então, obrigado aí pelo convite. Eu vou pegar um gancho bem rápido antes de falar de REIT, do Carlos. Eu vou adicionar um ponto que eu acho que nessa tendência das pessoas não quererem quererem continuar morando continuamente de aluguel. Num cenário onde é provável, eu não vou aqui falar quando os juros vai subir, mas num cenário de juros subindo,
o financiamento imobiliário fica mais caro. E isso torna mais difícil ainda você ser proprietário e se financiar no longo prazo por uma aquisição de um imóvel próprio. Então, eu vou comentar depois dos REITs, a gente está presente em multifamily Nova York, onde quase 70% das pessoas moram de aluguel. Tá? Voltando aqui para os REITs. Pô, primeiro, um panorama rápido, né? O que são os REITs? Muita gente faz a analogia com o mercado de fundos imobiliários americanos. Eu não gosto muito, porque os REITs são companhias, muito parecido com as companhias imobiliárias brasileiras listadas em bolsa. Exemplo, Multiplan, Iguatemi, Aliança Sonai, BR Properties, São Carlos, Log, de logística. Então, são companhias, empresas e não fundos. Isso muda bastante a governança do mercado. Tá? São companhias normalmente enormes, você tem um mercado de $1,5 trilhão de dólares, praticamente, um mercado que negocia por dia uns 10, 12 bi de dólar. Então, é um mundo que mostra como o mercado de fundos imobiliários no Brasil pode crescer. E a gente cresceu muito aqui, mas está só começando, né? Os REITs são uma grande inspiração. A gente acompanha esse mercado há 1 ano e meio, tem um time dedicado cobrindo isso, que eu, enfim, coordeno aqui. A gente adora esse mercado, quanto mais estuda, quanto mais aprende, mais a gente tem convicção que deveria ser uma alocação de longo prazo no portfólio dos clientes. Esse é um mercado que, se eu olhar os últimos 20 anos, a gente tem um retorno médio superior a 10% ao ano, entre 10% e 11% ao ano. Ele bate o S&P, que é o principal índice de bolsa, né, de ações, num horizonte de 20 anos. Tem volatilidade, mas ele bate em termos de retorno. E você tem um ativo real, você tem lastro, né? Qual que é a perspectiva para os próximos anos? É uma perspectiva muito boa, na esteira do crescimento da economia americana. Então, se a gente olhar os Estados Unidos nos próximos 3 anos, o que se tem contratado, o que se espera, é um crescimento muito robusto da economia americana. Nesse cenário, o Carlos descreveu um pouco a expectativa de crescimento de aluguel dos apartamentos, multifamily, é um dos segmentos que a gente pode investir em REITs. Ele foi, nos primeiros 12 meses, nosso principal setor de investimento, depois teve uma recuperação muito forte. Hoje a gente tem uma carteira mais balanceada. Eu vou comentar um pouco sobre o nosso portfólio daqui a pouco, mas não só em multifamily, a gente espera muito crescimento na receita de vários dos segmentos de REITs. Tá? Isso vale para residencial e toda a segmentação de residencial, isso vale para industrial, como eles chamam o mundo de galpões, né? Eles chamam de industrials, isso vale para toda a parte de infraestrutura. Esse é um segmento que não existe no Brasil e é enorme nos Estados Unidos. O maior REIT é um REIT de torre de celular. Então, você tem um componente imobiliário de receita recorrente, mas é um business que está extremamente ligado à digitalização, ao advento do 5G, ao uso cada vez maior de dados. Isso é um tipo de investimento que você pode fazer em REIT. Em infraestrutura, você tem as torres de celular e os data centers, né? Então, são segmentos que a gente também investe. Então, tem uma perspectiva muito boa de crescimento. No nosso portfólio, hoje, principal posição, um segmento que não existe no Brasil, chamado de Manufactured Home, casas pré-moldadas. O Carlos também comentou aqui, parte da tese dele passa por affordable housing, moradia num preço mais acessível para uma gama maior de pessoas, né? O Manufactured Home, as casas pré-moldadas, também atacam esse nicho. O que é isso? Imagina um loteamento, onde você é proprietário desse loteamento, você aluga os lotes para uma família
que vai pegar, alugar esse lote, normalmente fica por 10 a 15 anos nesse lote, extremamente estável o seu fluxo de caixa. Ela compra uma casa pré-fabricada, essa casa chega de caminhão, e ele coloca a sua casa dentro desse loteamento que o proprietário, o REIT, por exemplo, oferece uma infraestrutura. Ele fez as ruas, ele fez toda a parte de infraestrutura desse loteamento. Esse é um negócio que a gente adora, é um negócio que a gente vê crescimento para os próximos vários anos, super pulverizado, tem muita consolidação para acontecer. A gente tem hoje mais de 20% do nosso fundo alocado nesse segmento e a gente vê um retorno upsides de 30%, 40%, 50% em alguns das nossas posições. A gente tem 3 posições nesse segmento. Tá? O que a gente não tem muito, para fechar aqui um panorama de REITs, a gente não está muito exposto nos segmentos mais, eu diria, impactados pela pandemia, que são os segmentos de escritórios e o segmento de retail, de varejo, de shopping em geral. A gente tem uma posição de shopping muito específica, que é um varejo, um shopping de rua, um shopping a céu aberto, um shopping que tem tipo um strip mall, ou esses plazas, né, que tem muito nos Estados Unidos. A gente tem normalmente um supermercado, uma farmácia, alguns restaurantes, serviços que o bairro usa no dia a dia, que mesmo durante a pandemia não fechou e são que normalmente é um consumo do dia a dia. Isso a gente tem uma posição. Shoppings tradicionalmente a gente tem muito, shoppings tradicionais a gente praticamente não tem, tá? E escritórios a mesma coisa. Hoje a gente tem menos de 5% em escritórios. Por outro lado, a gente chegou a ter 15% em escritórios, né? A gente, quando começou a fazer esse investimento, a gente foi muito na mídia, explicou que a gente podia comprar o Empire State Building por menos de R$20 mil o metro quadrado. A gente conversava com os analistas e a gente não conseguia entender, porque a RBR, o que é a RBR? Eu acabei nem falando, é uma gestora que só faz imobiliário. Várias teses, equity, dívida no Brasil, no exterior, 6 bilhões e 300 milhões de reais sob gestão. A gente olha tijolo, a gente olha quanto custa para produzir um prédio. Fala assim, olha, você pode me explicar o que você quiser, os Estados Unidos não vai acabar no meio da pandemia, os escritórios podem até diminuir a demanda, cair preço de aluguel, mas eles também não vão acabar. Não faz sentido você comprar um Empire State Building por menos de R$20 mil o metro. E a gente comprou o REIT a $5, hoje está entre 10,5 e 11. Então, na medida que recuperou, e esse é longe de ser o high dele, o high histórico desse REIT foi por volta de 14, 15. Então, a gente saiu a 12. E depois até caiu um pouco, o resultado trimestral que apresentaram semana passada foi ruim. O REIT caiu mais ou menos uns 10% depois disso. Então, esse é o nosso portfólio. Então, acho que é isso. A gente tem uma segunda tese, Kaique, não sei se vale a pena comentar sobre ela também. Pode falar rapidinho, acho que é importante também fundamentar essa outra, vocês deram uma aula aqui de REITs, né, do mercado americano, acho que também fundamentar essa tese do retrofit em Nova York é interessante, rapidinho. A gente faz algo parecido com o que o Carlos descreveu, com 2 diferenças. A gente só faz em Nova York e nós não somos um incorporador, nós somos parceiros do incorporador. Nós somos um investidor profissional que entra em condições comprando junto, normalmente a gente com 90%, o incorporador com 10%, e a gente não só está em Nova York, que é um nicho, como a gente está em Nova York, em predinhos baixinhos, aqueles prédios típicos, 3, 4 andares, quase sempre de até 10 apartamentos. Então, a nossa tese ela é quase monótona. Eu brinco nos comitês que é mais do mesmo no bom sentido. A gente compra, reforma, aluga e vende. Normalmente aumenta o número de quartos, aumenta o número de banheiro. E Nova York é Nova York, tem uma série de discussões de gente migrando para o Sunbelt. A gente adora os REITs do Sunbelt, tem uma super exposição lá, mas a gente está indo muito bem em Nova York, tem uma demanda muito forte ainda. Nossa propriedade fica uma propriedade muito acima da média, fica impecável em termos de acabamento,
e a gente normalmente tem tido retornos na casa de 15% ao ano nessa estratégia de comprar, reformar e vender, vacância muito baixa, investimentos em Manhattan e no Brooklyn. Hoje são 30 propriedades, totalizando mais ou menos uns 250 apartamentos. Muito legal. Almendra, poxa, obrigado aí por essa aula do REITs e dessa experiência que vocês têm aí no mercado. Agora eu vou chamar o Fedak, que também tem muita experiência no mercado de equity, né, no mercado privado. Fedak, fala um pouquinho sobre esse cenário de private equity ou investimentos privados em real estate. Obrigado, Kaique. Obrigado a todos do painel. Bom, acho que a gente aqui acaba fazendo um pouco do que tanto o Almendra e o Carlos falaram, então eu vou tentar falar do que eles não falaram para não ficar repetitivo. Mas assim, se você pensar em termos globais, assim, tem um movimento de investimento alternativo para todos os grandes investidores, que é uma tese de que todos eles deveriam ter mais exposição ao real estate. Então, se você pegar 2013, a gente está falando que mais ou menos 9% do portfólio de grandes investidores institucionais era real estate, e isso está caminhando para 11%, e como você deve imaginar, cada 1% disso são somas que podem chegar perto de $1 trilhão. Então, assim, você vai aumentando essa exposição, você causa um impacto enorme nesse mercado, e assim, a gente acha que muito do que, acho que até o espírito aqui do painel, é mostrar para as pessoas que além do mundo de Brasil, né, você tem um mundo, você tem o resto do mundo, né, para investir em real estate, e tem coisas muito interessantes. Então, a gente, recentemente, né, algumas coisas que a gente acha que são interessantes é que esses REITs, e aí vou falar um pouco dos REITs que a gente fez recente, foram os REITs de UK, né? A gente investiu em alguns REITs em UK, logo no pós-pandemia, porque a gente realmente viu algumas distorções que eram, além das distorções que a gente viu no mercado americano e, sei lá, até mercados latino-americanos, mercado do México, mercado forte, mercado japonês, a gente viu um a mais no mercado particular de UK, que era a questão do pound, né? Então, o pound vem sofrendo desde do Brexit, né? Você já chegou a ter um pound de 2 para 1 no dólar, e ele foi para perto de 1,20, então você tinha um efeito combinado aí de real estate desvalorizado e pound desvalorizado, que a gente achou que a gente conseguiria eventualmente pegar um double M aí, né, pensando em investimento nesse mercado em dólar. E foi um pouco o que aconteceu, a gente entrou em alguns desses REITs, e aí eu vou falar um pouco até da tese, porque a gente, sei lá, por exemplo, um deles, que era o B-Box, né, a gente que era basicamente exposição a galpões logísticos, a gente entrou num preço perto de 100 e hoje ele já está mais de 200, né, então você tem um benefício dessa retomada aí de mercado, e aí você tem também uma combinação aí do pound ter valorizado, sei lá, já está perto de 1,40 versus mais ou menos perto de 1,20 que estava na época. Então, sem dólar tem um efeito combinado aí. E além disso, a gente procurou fazer, né, o que a gente tem feito é bastante coisa direto nos ativos, que aí é um pouco de private equity e real estate. A gente, que é um pouco do que a gente faz aqui, e que é um pouco também herança do que a gente fazia na época de Blackstone, que olhava um pouco do mercado mundial. Então, tem alguns exemplos, por exemplo, que a gente acha um mercado super interessante, que no UK, basicamente, assim, quando você pensa em Europa, né, você está basicamente falando de UK, Alemanha e Espanha. São os mercados que têm mais liquidez e que tributariamente são mais favoráveis para você investir. Então, o mercado de UK, a gente consegue comprar lá, né, tem por exemplo, ativos que a gente comprou, vou dar um exemplo, a gente comprou um galpão perto de Londres, uma cidade que chama Thurrock. Você compra um galpão por preço perto de 200 pounds o pé quadrado, você consegue alavancar isso numa dívida super barata, sei lá, LIBOR mais 200, LIBOR mais 250, agora já se fala até um pouco menos disso, e você consegue fazer um cash on cash, né, um retorno em cima do seu equity investido de mais ou menos uns 8%, isso é o seu carrego, e aí, eventualmente, na hora que você vende, como muitas vezes esses contratos, você está falando de contratos de 10, 20 anos travados, né? O sistema de contrato fora do Brasil, praticamente em todo lugar do mundo, ele é um sistema de contrato que ele é travado e a pessoa, né, o inquilino não pode quebrar aquele contrato. Então, você tem situações que você compra um galpão alugado por uma Amazon, alugado para, nesse caso, a gente alugou para uma empresa chamada London City Bond, que é uma empresa que faz armazenagem de bebida, né? Você pega um contrato de 10, 20 anos e você faz uma alavancagem, você consegue travar aí o cash on cash alto, e eventualmente se você quiser vender, que foi o caso, a gente está no momento de venda aí de um desses galpões, você consegue fazer um IRR que até parece meio, né, esse caso a gente está conseguindo um IRR de quase 40%, porque a gente pegou um momento
super especial aí, a gente acha que tem coisas replicáveis que dá para fazer. Então, acho que o pouco do recado é que não é só no Brasil que dá para fazer retorno alto, né, em cima de o que a gente, né, pega o termo aqui emprestado, né, de buy, fix, sell, né, é você comprar ativo existente, você não necessariamente precisar correr risco de desenvolvimento, mas tem muita coisa interessante que dá para fazer no mercado público lá fora, né, e no mercado privado. E o mercado privado, você tem o benefício da alavancagem. E aí, isso aqui vai muito em linha com a tese, né? Se você pensar o que são as grandes teses mundiais, né, dos grandes investidores, eles basicamente estão todos focados em beds and sheds, né? Então, beds é o multifamily e os sheds são os galpões logísticos, que é o industrial, né? Focado em grande parte em e-commerce, né? Então, quando você pega uma tendência de e-commerce de Estados Unidos e Europa, indo de 20% do varejo para 30% de varejo de e-commerce, ou você pega, né, a China, que já está com mais de 50% do varejo indo para e-commerce, isso é uma tendência que gera demanda por galpão, e esses galpões são contratos com grandes empresas. Esse caso da Amazon que eu estava falando, a gente tem um ativo que a gente estava disputando no final, teve um bid um pouco mais alto aí e levaram, mas era um galpão com 20 anos de contrato, perto de Manchester, alugado para a Amazon, que você conseguiria alavancar ele com LIBOR menos de LIBOR 1,90 e fazer um retorno super interessante num mundo onde a gente está falando de taxa de juro praticamente zero, né? Então, quando você compara o spread contra o risk-free lá fora, né? Então, quem tem essa cabeça de comparar com o risk-free, né, que é um pouco que a gente comenta até do mercado brasileiro, os spreads lá fora nunca tiveram tão altos para o real estate. Então, tem realmente muita coisa bacana. Eu acho que é uma coisa que as pessoas deveriam começar a se procurar se informar mais, né? E a gente tenta aqui transmitir o máximo que a gente consegue de informação das coisas que a gente tem feito. Hoje a gente tem uma exposição de mais ou menos uns 300 milhões de reais nesse tipo de estratégia, mas a ideia é continuar crescendo da mesma forma que a gente tem crescido com as estratégias aqui, locais. Poxa, legal, Fedak. Acho que se puder falar também algum outro exemplo e falar um pouquinho rápido do Private Equity, antes da gente finalizar aqui, que eu acho importante da diferença das outras teses. Eu acho que assim, quando a gente fala de Private Equity Real Estate, né, muitas vezes você está falando de comprar ativos ou, evidentemente, comprar empresas que têm ativos, né? Aqui no Brasil é pouco comum, né? Você tem poucas empresas que têm ativos. Na maior parte das vezes você está olhando ativos isolados, né? Que você está comprando direto o real estate, você não está comprando a empresa. Então, muitas vezes você tem a empresa vem junto com um time, né? O management team, com uma estrutura, tal. Então, isso é um pacote que tem situações, né? E aí, em geral, quando a gente olha esse tipo de coisa, são cheques mais altos, mas você fala assim, são setores em que a economia está crescendo e está empurrando. E eu vou dar um exemplo, tá? Tem uma transação que a gente até estava acompanhando aqui, junto, foi recentemente anunciada, dia 9, até pela turma da Blackstone, que é um REIT que chama WPT, que eles fizeram um take private, né? Eles pegaram essa empresa e pagaram 3,1 bi de dólar. E aí você fala, bom, o pé quadrado dentro desse portfólio que eles compraram foi para um preço de $90 o pé quadrado, que é muito mais baixo do que o histórico que você fosse comprar direto no mercado, e geralmente está falando aí de alguma coisa como, sei lá, 100, 150, às vezes dos 150 a 200, se foi num grande mercado, por exemplo, tipo Inland Empire ou Dallas, esse mercado de galpões logísticos lá, você está falando de alguma coisa perto de $200 o pé quadrado. Então, às vezes, você consegue comprar numa empresa um portfólio que você consegue eventualmente um preço mais baixo, e aí você vai ter estratégias de private equity, né, no mundo em que esse negócio não vai estar tradando, não vai ter preço de tela e tudo mais, e aí depois você pode até usar o mercado de capitais para fazer a saída, alguma coisa do gênero. Então, são variáveis ou variações aí do mesmo tema, mas muitas vezes você consegue um retorno, né, um total return um pouco mais alto, mas em troca disso você não está ali, você não tem um preço de tela todo dia, né? Então a gente acha que tem um pouco dos dois, né? Assim, o interessante na medida que as pessoas vão ficando mais confortáveis, ter um pouco de exposição a veículos líquidos lá fora e um pouco de exposição a veículos ilíquidos também. Poxa, ótimo panorama, Fedak, obrigado. Então a gente conseguiu ver aqui que existem oportunidades fora do Brasil, né? Oportunidades lá fora. Existem várias teses que elas podem ser investidas. O Carlos falou aqui do setor de multifamily, o Almendra deu um panorama dos REITs, que é um mercado enorme lá fora, com várias segmentações de ativos, né? E o Fedak também deu uma ótima oportunidade aqui, que são os investimentos privados, os chamados private equities, que também tem
essa classificação e essa diversificação. Então, bastante oportunidade aqui no mercado lá fora, e também, muitas vezes, com variação cambial, podendo ser um retorno em dólar, o que traz um benefício extra muitas vezes. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Obrigado, pessoal. É isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Prazer aí.